Estamos de volta com o Horizonte Debate. Mas antes de continuar o programa, eu gostaria de fazer um pedido especial aos nossos amigos da campanha Faço Parte. Nós estamos na última semana de maio e queremos pedir para você que faça sua doação, porque juntos nós estamos transformando muitas vidas. E a sua ajuda é necessária para continuarmos com as nossas obras de evangelização e de amparo aos mais pobres. E por falar nisso, quero convidar a você que ainda não faz parte para visitar o nosso site e conhecer os nossos projetos. www.façoparte.com.br. E no programa de hoje nós estamos debatendo as privatizações e outras possibilidades como as concessões e parcerias público-privadas no país. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 31 99642 8473. Rogério, tem uma pergunta para você que vem do Ramon Pérez, administrador. Ele quer saber se, na sua opinião, o funcionário público é menos competente do que o funcionário de empresas privadas? Seria isso mesmo? Eu imagino que ele faça essa pergunta justamente pensando nessa questão, talvez, das parcerias público-privadas, que, né, injetando dinheiro privado, será que isso mudaria também a cultura da empresa? Sim. Ramon, muito obrigado pela sua pergunta, mas é lógico que não é menos competente, não. Uma das provas disso são o Banco do Brasil, que é um banco competitivo, né? Como eu já disse aqui, o histórico de lucro do Banco do Brasil, e né, são funcionários públicos, não são funcionários de carreira no banco. Agora é que estão colocaram um presidente que que nunca foi do banco, né? E justamente por isso, todo momento, quando passa o microfone perto dele, ele só fala em vender, quer vender tudo. Então, o funcionário público é tão competente como o funcionário de empresa privada. E essas coisas, eles são aquele velho complexo de vira-lata, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, acha que o que é público é ruim e só presta o que é privado. Não, não é assim. O que é público é para todos. Rinaldo, Gustavo, querem complementar esse pensamento? Bem, eu vou registrar apenas uma questão que está em voga, que é efetivamente, até para amanhã estão marcadas algumas manifestações das universidades públicas. Servidores públicos, nesta categoria, se incluem, por exemplo, os professores. Eu sou aluno da Universidade Federal, fui graduado em Direito lá e faço mestrado lá. E digo a vocês que tenho muito orgulho da instituição, a defendo, acho que o Estado brasileiro, para avançar, precisa de um investimento pesado em educação, não é propriamente o objeto do debate de hoje, suas parcerias público-privadas, mas estou registrando só para fazer uma comparação, no sentido de como eu não trocaria por nenhuma universidade particular a minha universidade pública, que é o UFMG. Uhum. Bom, gente, tem mais uma pergunta aqui do Juan. Juan toda semana participa com a gente, ele é do bairro Nazaré, aqui de Belo Horizonte. Ele fala a respeito do petróleo, da Petrobras, e fala que dizem que a Petrobras é patrimônio dos brasileiros, mas ultimamente tem tido muitos prejuízos, a questão da corrupção, né? E que ele é a favor da privatização. E faz uma pergunta também para você, Rogério, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Sim. Você abriria um negócio apenas pela questão social ou visando o lucro? Que vai de encontro ao que nós comentamos aqui, que você falou das empresas públicas, né? Que vão para ajudar a população, ao passo que as empresas particulares visam lucro. Bom, Juan, obrigado pela pergunta, mas assim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu não sou contra o lucro, não quero dividir, não quero socializar a miséria, não. Agora, a gente tem que ver que esse lucro tem que estar a favor das pessoas. Isso que eu quero. Eu quero é que a gente tenha menos injustiça social, não uma desigualdade tão grande. É só isso. Eu acho que o lucro ele pode ser melhor dividido, né? A questão do petróleo que ele disse é muito importante, porque está havendo na Petrobras uma demonização da Petrobras e com várias inverdades. Se a gente pegar, por exemplo, fluxo de caixa da Petrobras no final de 2017, era 4, 5 vezes maior do que da Exxon, que é a maior petroleira do mundo. Se a gente vê que a Petrobras teve um lucro aí o ano passado de 25 bilhões, então, e que está havendo, sim, uma autossabotagem na Petrobras, porque justamente aqui no Brasil, o que eles fazem? Eles precarizam
os setores para poder depois sucateiam para poder depois vender. Estão fazendo isso com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica diminuindo e o Banco do Brasil também diminuindo funcionários, fechando agências, o serviço ficando ruim para a população, porque aí a própria população depois ela fala tem que privatizar mesmo porque o serviço é ruim, porque o funcionário é incompetente. E isso não é uma verdade. Eles fazem um sucateamento, isso foi feito também na década de 90, um sucateamento da empresa para ficar mais fácil para entregar para o mercado. A maneira como foram feitas as privatizações do Brasil são danosas para o povo brasileiro. É crime de lesa pátria. Eu quero o posicionamento do Gustavo nessa questão, porque você, como economista, é possível dividir melhor esse lucro? Eu quero completar primeiro essa questão da Petrobras, aproveitando o gancho do Rogério, que eu acho um crime de lesa pátria, igual o Rogério disse, uma entrega da nossa soberania, dizer que a questão do petróleo não é nosso. A gente vê que hoje as maiores disputas do mundo, principalmente provocadas pelos Estados Unidos, têm o petróleo como o principal fator. E a gente viu nos últimos anos que a Petrobras vinha tendo lucros sobre lucros, investindo na construção de plataformas, na construção de refinarias. A gente conquistou em 2010 a autossuficiência no petróleo, a gente descobriu vários campos de pré-sal, que são a extração de petróleo na camada profunda, que teve um investimento alto da Petrobras e agora com essa questão da Lava Jato, infelizmente a Petrobras teve alguns prejuízos nos últimos anos, mas já está recuperando a sua lucratividade. Então eu acredito que a gente tem que manter firme essa defesa do nosso patrimônio, do petróleo e sobretudo do pré-sal, que quando foi descoberto atraiu as atenções de todo mundo. Agora essa questão da lucratividade que ele fala da abertura de empresa, do negócio, eu acho que todo empresário, todo microempreendedor abre o seu negócio visando lucro. E aí eu concordo com o Rogério que o que a gente não pode sobrevalorizar a aprofundação da desigualdade social. A gente tem que pensar que é possível as empresas gerarem lucro e também o Estado intervir para reduzir as desigualdades sociais que são gigantescas no Brasil. Dentro até de um assunto que o Rogério falou, o Antônio Eduardo, boa noite, Antônio, ele dá os parabéns pelo tema e fala que é oriundo e aposentado da Telemig, empresa do modelo Sistema Telebrás, que foi privatizada e desmontada a fim de atender a grandes grupos econômicos. E com certeza não foi bom para a nação brasileira. Ele fala dessa questão do sucateamento que você citou, né, e que leva para essa questão da privatização como a única alternativa. Gostaria que você comentasse, por favor. Sim, justamente. Na própria questão das telecomunicações, como eu disse já anteriormente, a Telebrás ela era a quinta maior empresa de telecomunicações, do setor dela era a quinta maior empresa do mundo, né? E tinha lucro, o lucro dela de 97 foi cerca de 2 bilhões, ela foi vendida por 19 bilhões, sendo que 11 bilhões foi do BNDES. Né? E a gente, aqui no Brasil ainda tem isso. A Vale também foi dinheiro do BNDES, empresta dinheiro para poder comprar a empresa do Estado. Então, a tecnologia que ela estava estudando, aí em 98, a Telemig celular, eu li um livro a respeito disso, pessoas trabalhavam lá, um técnico, que eles já previam que o telefone fixo ia acabar. Eles já estavam prevendo isso e já fazendo planejamento da empresa, levando em conta isso. Como eu disse antes, o governo brasileiro investiu em pesquisa e depois privatizou e entregou tudo que tinha investido para o mercado, né? Um serviço ruim que nós temos, e depois com a tecnologia, sim, houve uma expansão da telefonia, né? A telefonia até 98, na década de 70, ficava em $5 mil para poder instalar uma linha telefônica. Era o custo de uma linha telefônica. Depois da década de 90, isso baixou para $50, né? Graças à tecnologia, a tecnologia mundial e a que estava sendo desenvolvida também no Brasil.
Eu gostaria, então, que a gente conversasse, mas daqui a pouquinho já vai chegar o intervalo, mas eu gostaria que a gente conversasse a respeito dessas questões também de privatização em Minas Gerais, tá certo? E antes da gente ir para o intervalo, eu quero deixar uma pergunta, Rogério. Você hoje está conquistando, assim, várias perguntas. E participação grande do pessoal do bairro Alípio de Melo, José Augusto, ele quer saber sobre as exportações da Vale antes da privatização, quando era um cabide de empregos, e após a privatização, quando se tornou uma das maiores empresas do mundo. Mas essa pergunta do José Augusto e os outros comentários a respeito das privatizações em Minas Gerais, a gente faz daqui a pouco, após o intervalo. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente continua com o debate. Continue aí com a gente, tá bom? Até mais.